Então, pessoal, olha aí. Esse aqui é a nossa número 12 já, hein? Nós estamos fazendo aniversário. Uma 12. Então, 12 momentos já, 12 vídeos. Aí, nessa número 12, a gente ainda está naquele capítulo 2, viu? E hoje, talvez hoje, dependendo da nossa conversa, a gente encerre, viu? Vamos ver como é que vai ser aqui. Porque o capítulo 2 é aquele de processo e threads, ele está aqui, né? E nós passamos por todo esse conteúdo aí, todos esses encontros, e aqui, ó, eu estou falando sobre escalonamento. Comecei no anterior, no número 11, né, no vídeo lá 11. Então, aqui, escalonamento, que é a parte de escalonamento de CPU. Então, falar de escalonamento de CPU, eu vou usar alguns apoios aqui, além do livro, eu vou usar esse conjunto de slides aqui, que eu já comecei a usar na aula passada, tá? Esse aqui especificamente sobre escalonamento de CPU. Esse aqui é um material que eu recortei aí de um texto que vai nos ajudar hoje. Eu vou deixar lá no Drive também, tá? E aqui tem uns exercícios aqui que eu vou só citar eles, não necessariamente a gente vai ter que fazer. Então, aqui gerência do processador. Escalonamento de CPU é gerenciar o processador, né? É a gerência do processador. Então, opa, aumentei demais. Essa aqui. Como é que tá aí no celular, Marcos? Tá pequeno, né? Sim, mas eu tô abrindo aqui no computador, então tá de boa. Ah, legal. Então, essa figura é bem conhecida, a gente já falou dela bastante. São os estados do processo administrados aí gerenciados pelo sistema operacional, né? Então, tem o estado de espera, estado de execução, estado de pronto. Espera que também está de bloqueado. A gente já falou bastante disso, né? E a discussão toda é aqui, ó, como está nessa imagem, nessa figura. A discussão toda eu tenho processos, aqui estão eles, né, representados nessa figura, em estado de pronto. Isso também é chamado muitas vezes de fila de pronto. E o escalonador, ele tem que escolher um desses processos, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, dessa figura, e enviá-lo para a execução da CPU. Deixá-lo disponível na execução para executar na CPU. Então, esse é esse fundamental que a gente vem tratando já, eu acho que desde a anterior. Espero que seja da anterior. Talvez da outra ainda, mas enfim, né? Então, escalonar é isso, é escolher processo para entrar na CPU. E nesse contexto, eu também falei naquela gravação anterior lá, né, sobre algo que nós já tínhamos falado em encontros anteriores, que é o conceito de um processo orientado à CPU, que é essa letra A, e um processo orientado à entrada e saída. E também o termo muito conhecido, que eu gosto mais de usar, é o termo em inglês, né, que é CPU bound e I/O bound. Esse CPU bound e I/O bound são conceitos que são importantes aqui para a gente entender a diferença entre os escalonadores, né? Esse CPU bound e I/O bound, aqui, ó, essa é a figura do livro do Tannenbaum. Então, nós estamos falando de processos que tem, aqui, ó, esse aqui, ó, né? CPU bound e I/O bound. O que é um processo CPU bound? É um processo que tem longas rajadas de uso de CPU, né? Então, em todo o tempo de vida do processo, incluindo CPU e I/O, o tempo que ele gasta na CPU é muito maior, proporcionalmente, ao tempo que ele gasta de I/O. Então, eu chamo isso de processo CPU bound. E os processos I/O bound são diferentes, né? O uso de CPU dele é bem pequenininho. Então, nessa figura, a tentativa aqui é refletir isso. Então, eu estou usando um pouquinho de CPU, aí eu tenho que fazer I/O, essa parte. Depois, eu uso um pouquinho de CPU, aí eu tenho que fazer I/O por um longo período. Depois, um trisquinho aí de CPU, aí eu tenho que fazer muito I/O. Então, esse tipo de processo é chamado processo de I/O bound. E essa discussão entre um e outro, eu vou precisar dela quando eu falar dos algoritmos, tá? Essa figura aqui, Marcos, se você quiser me perguntar, interromper à vontade, tá? É uma conversa. Eu também.
Gabriel já está mais ligado aí. Né? Ele usa muito o chat. Então, essa figura, essa reta, né, que representa o tempo que o processo está executando a IO, né, ou até mesmo esperando por a IO, nesse caso aqui. Tá? Vamos voltar aqui no slide, já a conversa. Aí no papo anterior lá, conversa anterior, aí nós fizemos o seguinte, a gente destacou aqui alguns movimentos, em que momentos, né, que o escalonador tem que entrar em execução, ou seja, que ele tem que tomar a decisão de escolher entre um ou mais processos da fila de pronto. Aí nós discutimos essa série de possibilidades aqui, né? Eu vou ser rápido, tá? Quando a CPU estiver livre, isso eu acho que é intuitivo, né? Quando um processo for criado ou terminado, o escalonador tem que entrar. Quando um processo tiver mais alta prioridade, o escalonador tem que escolhê-lo. Ainda vamos valer isso ainda. Quando ocorre uma interrupção de tempo, né? Ou seja, quando o processo executa um tempo determinado, terminou o tempo dele, ele tem que sair. Se ele tem que sair, o escalonador entra, tira aquele processo para colocar outro. Quando eu tenho alguma interrupção de um dispositivo de entrada e saída, quando o processo está lá fazendo I/O, e aí ele termina de fazer I/O, e ele tem que voltar para a CPU, o escalonador entra para trabalhar. Quando falta memória, e aí esse caso aí nós vamos falar muito lá no capítulo 3, ainda, no futuro, né? Quando nós falarmos de memória. E se houver algum erro, interrupção por algum erro. E uma palavrinha-chave que eu destaquei foi escalonador preemptivo e não preemptivo. Aí eu vou voltar isso hoje ainda, tá? E para tudo isso acontecer, eu vou agora, de forma mais pausada, né? Isso aqui a gente já falou no encontro anterior, né? Esse slide aqui. Agora é o seguinte. Para escalonar, existem dois elementos aí, tá? O primeiro se chama escalonador, está escrito aí no slide, e o segundo se chama despachante. Aqui eu escrevi aqui expedidor, mas eu prefiro dispatcher, tá? Que é o despachante. Então, o escalonador, ele é um algoritmo que eu já disse, vai escolher um processo diante de um critério e vai colocar esse processo lá na CPU para rodar. E o dispatcher é o que vai efetivamente fazer a troca de contexto. Lá atrás, lá em algum momento, eu falei sobre quando um processo sai da CPU, o SO precisa guardar todo o contexto dele, porque quando eventualmente o processo retornar, ele precisa retomar o ponto que parou, né? É como se você estivesse fazendo alguma tarefa importante, aí você fosse interrompido, né, por alguém, aí você tem que parar, peraí, eu parei aqui, nesse ponto, né? E registrar de algum modo onde parou, para depois, quando você voltar da sua interrupção, você retomar do ponto que parou. Quem faz esse trabalho é o dispatcher. Tá? O nosso foco aqui agora vai ser o escalonador. E aí existem tipos de escalonamento. Vamos olhar esses tipos agora. São chamados de longo prazo, que o termo em inglês é long term, né? Mas deixa o inglês por enquanto. Então, eu tenho o escalonador de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Essa figura aqui, em vez desse texto todo, eu vou colocar logo a figura para a gente olhar aqui o que acontece. Olha só. Então, vamos lá. Essa figura, deixa eu aumentar ela mais. Ainda mais para quem está aí no celular. Hein? Olha aqui. Então, você tem... Isso, agora aqui ficou grande demais. Os processos... pessoal, quando você inicia um processo, quando ele vai entrar para ser escalonado ou não, eu passo por uma fila aqui, ó, tá? Então, eles vão sendo enfileirados aqui primeiro, para eu entrar num escalonador chamado escalonador de longo prazo. Esse escalonador de longo prazo, ele é executado quando o processo é criado. Então, veja certinho, vamos acompanhar. Quando o processo é criado, ele entra aqui. Na sequência, ele entra na fila de aptos. Aptos aqui é a fila de pronto. Certo? Ou seja, aquele
esse estado aqui, ó, lembram? Né? Então, nessa figura aqui, esse estado de pronto é correspondente aqui à fila de aptos. Então, os caras estão aqui, ó. Se ele for escalonado aqui, ele vai entrar na CPU. É o que eu chamo de escalonador de curto prazo. Ele é um escalonador que vai ficar checando o tempo todo os processos que já estão na memória, no estado de pronto, para jogar na CPU. Então, essa parte aqui. Se ele não for escalonado nesse momento aqui, então ele entra no estado de suspenso. Olha só. Então, vou ficar nesse ciclo aqui. Ó. O que é o suspenso? O suspenso é uma situação onde ele saiu da CPU, e aí vamos ver se vocês lembram agora. Como é que quais os motivos de um processo sair da CPU? Esperar I/O. Não é? Exatamente, porque ou ele foi fazer I/O, né, Marcos? Ou ele foi fazer uma operação de I/O, e eventualmente pode até esperar por uma operação de I/O, é isso mesmo. Ou, então, ele pode também ficar esperando por um evento de sincronização baseado em semáforo. Também é outra situação onde ele sai da CPU. Então, quando ele sai da CPU, ele vai entrar numa fila de bloqueados, que vai subir para uma fila de suspensos, que vai subir para uma outra fila de suspensos, e que depois vai voltar para essa fila de pronto. Então, veja, tem todo um processo aí de escalonamento que o sistema operacional tem que ir controlando, né? Essas duas filas intermediárias aqui, ó, eu estou circulando aí com o ponteiro do mouse, eu chamo de escalonador de médio prazo. O que é isso, médio prazo? É porque o tempo, o escalonador lida com o tempo um pouquinho maior, ele não é tão rápido como o de curto prazo. O de curto prazo são processos que já estão prontíssimos para rodar. Eles já estão ocupando memória RAM, eles já estão gastando recurso de memória, e estão prontinhos para entrar na CPU. Esses caras aqui não. Esses caras estão numa fila, umas filas de suporte, e estão sendo organizados porque eles vieram de um momento de bloqueio. Ou vieram de I/O, ou vieram de bloqueio por sincronização, que é o bloqueio por semáforo, por exemplo, por semáforo. Certo? Então, essa classificação aí é interessante de ter na cabeça, mas para organizar a mente no sentido que o escalonador, ele escalona os caras que chegam, escalona os caras que estão bloqueados, que é o de médio prazo, tá vendo? E escalonam também os processos que estão prontos na fila de pronto. Tá? Isso é o que eu preciso aí nesse... Vocês entendam agora que há diferenças entre os escalonadores. Mas, de qualquer maneira, o que que interessa mesmo para estudar em ciência da computação, engenharia de computação, né? A gente entender melhor, são os de curto prazo. Porque eles é que influenciam, por exemplo, no desenvolvimento de software concorrente. Ou mesmo de software que usa threads, multithread, tá? É aqui, ó. É muito mais aqui no escalonador de curto prazo, tá? Então, tudo isso é para dizer o seguinte, o nosso foco é nos algoritmos de escalonamento de curto prazo. Aqueles que tiram da memória e jogam na CPU. Tá? Quer dizer, tiram da memória. Ninguém tira da memória, mas eles já estão na memória. Aí eles são escolhidos para executar. Obviamente, usam a memória. Depois, eventualmente, eles podem sair para fazer I/O ou esperar um evento de sincronização. Joia? Então, dito isso, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, só para, quando vocês estiverem estudando depois, vocês vão precisar estudar depois, tem certeza? Aqui, ó. O que é o escalonamento de longo prazo? Quando o processo é criado, é um controle de entrada do escalonador, né? E com ele eu consigo garantir um grau de multiprogramação, né? Eu estou falando desse cara aqui. Esse aqui. Quanto mais processos eu conseguir colocar aqui, ó, mais multiprogramação eu vou prover ao meu sistema. Tá? O de médio prazo, que é esse slide, eu estou relacionando a troca, ao swapping. Acho que foi o Gabriel, em algum momento, ele lembrou isso. Eu estava falando de página, memória, troca de página. É o processo swap, né? Quem gosta de configurar sistema operacional na instalação aí, lembra que, principalmente o Linux, né?
eu preciso definir, quando eu estou instalando, qual o tamanho do swap, qual o tamanho de memória de troca que eu tenho que definir para o SO trabalhar, né? Então, se o processo está trabalhando na memória, né? E eu preciso de alguma informação que está no disco, ou quando o processo está trabalhando, né? E o processo ele ocupa muita memória, que não cabe na memória RAM, aí eu tenho que fazer uma troca. Isso a gente vai ver lá no capítulo 3. Então, o escalonador de médio prazo cuida desse detalhe aqui. E o de curto prazo, que é o que a gente vai trabalhar mais, é o que eu já falei, é o que determina que processo vai entrar no processador, o que vai usar o processador. Joia? Tá indo rápido, Marcos? Não, tá tranquilo. Tá bom. Para quem vai assistir depois, não tem jeito de responder agora, ó, claro. Vamos lá. Então, mais alguns conceitos antes da gente entrar verdadeiramente nos algoritmos. É uma palavrinha aí que chama preemptivo. Tá vendo? Palavra diferente, né? Ou preempção. O que é um escalonador aqui? Um processador aqui, né? Um escalonador não preemptivo e preemptivo. Quando o processo ele entra na CPU e começa a rodar, aí eu vou perguntar para vocês, por que ele sai? Aliás, vocês já responderam agora há pouco, né? Vamos lá, né? Entrou na CPU, por que ele sai? Em geral, ele sai ou porque eu tenho que fazer I/O, o processo precisa guardar um I/O, ou porque eu preciso executar uma sessão crítica, por exemplo, né? Ou por sincronização eu tenho que sair. Já falamos disso. Se eu só saio por esses dois motivos, eu chamo esse processador de não preemptivo. Então, quando é que ele vai sair? Ou porque o processo termina, isso é um óbvio, né? Claro, se ele terminar, ele tem que sair mesmo. Ou porque eu executo uma requisição de entrada e saída ou sincronização, né? Eu acabei de falar isso. Ou porque eu libero voluntariamente o processador para outro processo. Mas aí é uma liberação voluntária. Não, eu quero sair, eu saio. O que é preemptivo? Também o processo só vai sair se ele terminar. Isso é o mais fácil de entender, né? Também se for por uma requisição de entrada e saída ou por sincronização. Tem que aguardar um I/O ou tem que trabalhar com um semáforo ou um monitor. Eu falei disso. Por uma liberação voluntária. Aí tem outros dois aqui, preempção. Porque eu tenho interrupção de relógio ou porque um processo de mais alta prioridade esteja pronto para executar. Então, o que é preemptivo? O processo está rodando, pessoal. Está lá rodando. Suponha que ele tenha, que ele vai executar todo o processo, ele precisa de 50 milissegundos, tá? Vamos pensar assim. O processo precisa de 50 milissegundos para terminar. Aí ele vai. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, até 50 ele terminaria, né? Se for o não preemptivo, ele vai ter que executar 50 para sair. Se for preemptivo, quando ele executar 10 é um exemplo, tá? Aí ele sai. Aí entra outro. Aí esse outro executa mais 10. Aí esse outro sai. Aí aquele primeiro volta, executa mais 10. Quer dizer, o primeiro já executou quanto tempo, portanto? 20. Certo? Aí ele sai de novo. Aí entra o segundo processo, executa mais 10. Ou seja, no algoritmo preemptivo, eu determino um tempo fixo para ele rodar. Se ele não terminar aquilo que ele se propôs a fazer, ele sai. Certo? Então, ele sempre vai rodar 10, sai. Roda mais 10, sai. Então, eu chamo isso de preemptivo. E esse aí é um dos algoritmos que a gente vai olhar lá na frente. Tá? Beleza? Então, é isso que eu chamo de interrupção de relógio. Então, eu vou ter o relógio, que é o clock.
A cada 10 milissegundos, e de novo, viu, gente? 10 é um exemplo. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15. Isso é determinado pelo sistema operacional. A cada 10 milissegundos, eu tiro o processo está lá e coloco outro. Mas por que isso pode ser vantajoso em relação ao não preemptivo? Vocês arriscam? Porque às vezes o processo precisa fazer algo urgente. Urgente. Também, entendi. Já o Gabriel perguntou, né? O relógio, ele é sempre definido ou pode ser variável? Pode ser variável, a gente vai ver. Ele pode ser variável. No geral, Gabriel, por exemplo, o seu sistema operacional que você está usando aí, ele tem um valor fixo, tá? Que é o chamado quantum. Esse é o nome. O urgente aí, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem, se eu tiver um processo urgente, aí cai nessa situação aqui, ó. Aqui, ó. Estou marcando aí para você, ó. Quando o processo de mais alta prioridade esteja pronto para executar. Então, são duas situações novas. Uma é a interrupção do relógio, que mesmo que não haja urgência, eu cheguei nos 10 milissegundos, por exemplo, o processo sai. Não interessa se ele terminou ou não. Aí entra outro, para dar chance para todos, né? Agora, eu também tenho a situação da prioridade. Você está certo. Então, eu também tenho a situação da prioridade, que é um algoritmo onde você determina as prioridades dos processos, e os processos com mais alta prioridade, eles vão sempre executar antes daqueles que têm menor prioridade. E aí, eu também considero esse tipo de algoritmo como preemptivo. Tá? Vamos seguir, que aí vai melhorar tudo isso. Eu já estou, na verdade, viu, gente, adiantando os algoritmos. Vocês devem estar percebendo isso, né? Já estou adiantando alguns já. Quando a gente entrar em cada um, vocês vão ver que esse assunto já vai estar um pouco familiar já. Ainda no tema dos conceitos, da ambientação, eu preciso separar em ambientes os de escalonamento. E a minha ênfase vai ser em algoritmos para ambientes em lote e para interativo. Tá? O interativo, acho que dá para, né, intuitivo. O que é algo interativo? Algo que você, obviamente, interage, né? Então, que você usa teclado, usa mouse, usa áudio, enfim, você está interagindo, entrando com entrada e saída de forma interativa. Mas vamos olhar com mais detalhe aqui. O que é um sistema em lote? O sistema em lote é quando tem os processos são executados não considerando o usuário do loop. O que eu chamo de loop? Eu acho que eu já falei isso numa aula anterior, né? Então, você vai executar um processo no sistema, submete um processo, e o processo vai rodar. E não tem interatividade e interação com o usuário. Então, por exemplo, eu preciso rodar um relatório pesado que vai gastar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos de processamento, sem nenhuma interação do usuário. Então, uma folha de pagamento extensa, gerar estoque, contas a pagar, cálculo de juros em bancos, coisas assim que não exigem o usuário interagindo e fornecendo dados, de forma online, por exemplo, ou de forma interativa. Então, esse tipo de sistema, ele é muito usado por companhias, empresas, a própria universidade, quando eu tenho que processar dados. Né? Por exemplo, a matrícula de vocês, só para dar um exemplo mais próximo aí do cotidiano da universidade. Né? A matrícula, você tem um momento onde vocês acessam a web, não é? E colocam ali as disciplinas que vocês querem cursar. Não é isso? Estou perguntando por que vocês é que fazem isso. É isso mesmo, né? Vocês não colocam a matrícula? Mas aquele momento ali é um momento, claro, interativo. Então, você, pelo navegador, pelo site, você preenche as suas opções ali e salva. E pronto. A universidade, pelos sistemas, os sistemas de computação da universidade, eles vão processar aquilo em lote, as matrículas, para que todos vocês sejam, então, encaixados nas disciplinas, nas turmas. Então, tem dois momentos aí a matrícula, né? O momento onde você diz, de forma interativa, né? E aí tem relação com isso aqui. Quais as suas opções de disciplina?
E depois tem um outro momento onde todo o sistema roda em lote, que é esse slide aqui, também chamado em batch, B-A-T-C-H, batch, que é o termo em inglês, onde isso é rodado em background, em segundo plano ali, nos sistemas de computação lá da universidade, que vão dizer assim, o Marcos escolheu a disciplina Sistemas Operacionais do professor Sérgio. Então, aí eu vou colocar o Marcos lá na turma. Pá, coloco. Então, isso é feito em batch, em lote, no processo que está executando. O Gabriel escolheu a disciplina Sistemas Operacionais, então também vai ser colocado lá na disciplina, lá em lote. Então, isso para todos os milhares de alunos da UFG. É muita gente, né? Então, isso é feito em lote, o processamento em batch. Seria o equivalente a back-end? De alguma forma, sim, Marcos. A pergunta é interessante, porque quando a gente chama de back-end, front-end, né? De alguma forma tem relação, porque back-end está no nome, né? Quer dizer, está nos bastidores, né? Então está por trás dos panos, né? Dos bastidores. E o front-end está na frente. Tem uma relação, porque front-end é uma preocupação do desenvolvedor quando eu estou falando da interatividade, né? Como é que vai ser essa interação? Que interface eu vou usar? Eventualmente, que cores eu vou usar? Que botões ou barras de rolagem eu vou usar? E também tem uma parte de software, da design de software, que se preocupa com o front. O back-end se preocupa com o quê? Com o sistema operacional, legal, né? Com o banco de dados, gerenciador do banco de dados, com a modelagem do desenvolvimento do software, que está relacionada com a persistência de dados, com o modelo de controle. Então, você pode associar, sim. Você tem alguma associação. Agora, veja que em tempo de execução, a gente chama isso de sistema em lote, que vai usar todo o back-end necessário para rodar. É isso mesmo. Aí o que acontece? Isso é o lote. E o interativo? Só para afirmar, né? No interativo, eu tenho, obviamente, o usuário participando do processo, tá no loop, né? E aí eu uso o computador pessoal, eu tenho servidores também que, quando tem multithread, eu preciso lidar com a interatividade, né? E eu tenho como fundamental a preempção. Lembra da historinha da preempção? Então, os algoritmos interativos, de sistemas interativos, eles são preemptivos. Dá para imaginar por quê agora? O interativo ser preemptivo? Tem que fazer um link essas duas coisas. O preemptivo é aquele em que eu tenho... Perfeito, isso mesmo, Gabriel. O Gabriel colocou lá, pois tem mais processos rodando, né? Olha, imagina, eu tenho milhares de usuários online, beleza? E usando servidores multithread. Milhares de usuários acessando um site, por exemplo. Os processos do sistema profissional são inúmeros. E eu tenho que dar a mesma chance para todos, né? Porque se não for preemptivo, imagine, alguém dá um enter lá, bate um enter, né? Bate um enter. Se isso demorar 50 milissegundos, e 50 milissegundos, se for muito, outros usuários vão ficar esperando. E vão ter a sensação de espera muito prolongada. Então, eu dou 10 milissegundos para o Marcos, 10 milissegundos para o Gabriel, 10 milissegundos para o Sérgio, 10 milissegundos para o Daniel, 10 milissegundos para o Márcio, né? Então, todo mundo tem uma fatia de tempo da CPU. É o que eu chamo de preempção. E eu chamo isso de sistema de tempo compartilhado, ou time sharing. Então, o tempo da CPU é quebradinho entre vários processos. O não preemptivo é interessante para os sistemas em lote, né, que é esse aqui. Os algoritmos não preemptivos. E são interessantes para sistemas em lote, porque eu coloco lá lembra do processamento da matrícula? Coloco o processamento da matrícula, pá, e rodo o processamento da matrícula. Termino. Depois eu rodo outro processamento qualquer. A alocação de professores nas disciplinas. Tiro de novo, né? Então pode ser interessante o não preemptivo. Apesar que eu também tenho preemptivo para batch.
tá? Mas vocês podem associar, em termos de entendimento, sistemas em lote estão mais relacionados a não preemptivo. Sistemas interativos estão mais relacionados a algoritmos preemptivos, ou seja, que entregam preempção. Palavrinha chata essa, né? Mas a preempção é isso, é o fato de eu conseguir alternar os processos partilhar o tempo na CPU, tá bom? Isso aí, gente. Sistema de tempo real, eu vou saltar para não perder aqui a continuidade, tá? Eu falo de sistema de tempo real no final, tá joia? Porque aqui, ó, são 3 tipos principais, né? Lote, falei, interativo, e tem os sistemas de tempo real. São mais específicos, então eu vou deixar ali para o final, tá? Olha só. Mais conceitos aqui que eu tomara que vocês nunca mais esqueçam. Ciência da computação, engenharia da computação, precisa lembrar dessas coisas. Eu vou colocar aqui também em inglês, tá? Porque são termos muito lembrados em inglês, tá bom? Isso aqui é no livro. Aqui. Então, vamos lá. Os objetivos de algoritmos de escalonamento. O primeiro ponto, indiferente em relação, seja lote, seja interativo, eu preciso dessas 3 coisas acontecendo, tá? Então, os algoritmos são justos. Até brinquei aí no encontro anterior, falei, eles têm que ser fair play. Tem que jogar limpo, né? Justiça, tem que ser justo. O termo em inglês para isso é fairness. Então, eu vou dar, aqui, ó, dar a cada processo um compartilhamento fair. O que é fair, gente? Só para fazer vocês acordarem um pouquinho. É justo. Justo, é isso aí. Então, compartilhamento justo da CPU. Então, diferentemente de muitos humanos, é uma brincadeira, né? O sistema ele é projetado para ser justo. Então, não faz sentido para o sistema operacional eu privilegiar determinado processo. Deixar ele lá, né? Porque ele é amigo de alguém, ou porque ele gosta de alguém, não, porque você é mais bonito, mais feio. Não. Justo. Então, eu preciso compartilhar o máximo possível. Então, esse é um princípio do sistema de escalonamento. Fairness. Outro é esse aqui, ó. É que é necessário que haja uma política, aplicar uma política. E dada essa política, que ela seja cumprida. E aqui no livro texto, né, é um enforcement da política. Então, é verificar, observar que a política estabelecida está sendo executada. Então, se a política você dá 10 milissegundos para cada processo, que seja cumprido isso. Não tem exceção. Né? Não tem uma exceção à regra. Porque eu tenho que colocar o melhor, todos em fila. Que sejam todos em fila. Né? Não há uma exceção. E, por último, para todos os sistemas, né, que eu estou analisando, tem que haver um equilíbrio. Então, todas as partes do sistema têm que estar ocupadas, de algum modo. Então, de novo aqui. Opa. Então, um balanço, né? Manter todas as partes do sistema ocupado. Então, não faz sentido para o sistema operacional, por exemplo, eu ter a CPU 100% ocupada por muito tempo. Tem alguma coisa equivocada. Ter a CPU 100% ocupada é interessante, mas não por um tempo prolongado. Isso significa que tem algo errado, né? Que tem um descontrole. Talvez seja falta de algum recurso. Por exemplo, memória está pequena, tem pouca memória. Isso vai fazer a CPU ficar trabalhando muito, né? Então, esse balanço ele é necessário para um sistema de computação, né? E os algoritmos tentam prezar isso, né? Nesse professor, pois não. No começo do livro, ele fala daquele tipo de sistema, tipo sistema em camadas, microkernels, etc. Essa discussão se aplica a todos esses tipos? Se aplicam a esses tipos, sim. Lá no começo, ver se eu consigo te responder.
A gente fala lá de microkernel, kernel, chamadas de sistemas, quando você tem nível do usuário, nível do sistema, né? Sim. Só que veja, Marcos, quando eu estou falando nesse contexto de sistema ser justo, é o escalonador, tá? É o algoritmo escalonamento que precisa escolher um processo e entregar a CPU para ele. Então, essa escolha tem que ser justa, né? É nesse sentido, e balanceada. Lá, quando a gente fala de kernel, modo núcleo, modo kernel ou modo usuário, lá a discussão é um pouco diferente, porque eu tenho, se eu tiver um escalonamento no modo usuário, por exemplo, de threads, eu vou ter um pouco mais de desempenho do que se eu usar o modo kernel. Tem uma discussão sobre isso, tá? E está dentro desse contexto aqui, de escalonamento. Se eu fizer escalonamento de threads no modo usuário, em geral, eu ganho em performance. Performance que eu falo é desempenho, né? Por que eu tenho um ganho de desempenho em relação ao escalonamento de threads pelo kernel? Porque você chavear, trocar de threads dentro do mesmo processo é mais rápido. Espero que você esteja sacando isso. Então, um processo bem mais rápido. Porque eu não preciso fazer uma chamada de sistema, eu não preciso passar por modo kernel, fazer um chaveamento para salvar contexto, que o kernel faz isso, porque eu já estou no mesmo processo, aquele processo lá que eu represento com um círculo, né, das aulas, e que tem as threads, que são aquelas cobrinhas, você vai chavear de uma thread para outra, é bem mais rápido quando é modo usuário. E quando é modo kernel, chavear entre threads fica mais devagar um pouquinho. Então, isso pode ser interpretado como uma falta de balanceamento aí de uso. Tá? Mas eu volto nessa conversa, tá? Sabe por que eu volto? Obrigado. Vou mostrar aqui, ó. Vou passar mais rápido aqui. Olha só os últimos. Olha aqui. Escalonamento de threads, modo usuário, tá vendo? E escalonamento de threads no modo núcleo. Vou voltar com essa discussão, tá? Certo. Mas você vê que tem sim, tem impacto, tem influência. Agora só, se o sistema for em lote, batch, aí eu tenho 3 coisas para considerar, que são objetivos do algoritmo de escalonamento. O sistema em lote, eu já falei dele, né? Aquele que roda sem o usuário, né? O processo que roda sem o usuário. Eu tenho uma unidade muito importante chamada vazão, ou throughput. Esse termo throughput é recorrente em sistemas de computação, ele aparece, inclusive, quando a gente estuda redes de computadores, quando a gente estuda sistemas distribuídos. No caso da rede, é a vazão pela rede, né? Nesse caso aqui, a vazão, assim, o que é vazão? É o número de jobs por hora. E vale uma observação. O que é job, né? Jobs aqui, nesse contexto, é a mesma coisa de processo, tá? É que em sistemas em lote é muito comum o termo job. Isso é uma herança da história da computação, dos sistemas de computação, onde a gente chamava esses processos que rodam em lote de jobs. Ainda chamamos, né, de alguma maneira. Então, quanto mais, qual que variável é essa? Quanto mais processo estiver rodando por unidade de tempo, melhor, concorda? Né? No geral, melhor. Quanto mais, melhor. Então, quanto mais processo eu conseguir rodar usando a CPU por uma unidade de tempo, melhor. E eu chamo isso throughput. Aqui no livro, aqui, throughput é o número de jobs por hora que o sistema completa. Está até em negrito aí pelo autor. Que é um desses itens aqui que eu estou falando. Qual que é o outro? O outro se chama turnaround, ou turnaround time. O termo em inglês é uma palavra bacana, né? Bonito. Palavra chique, turnaround. O que é o tempo de turnaround que a gente pode traduzir aí como tempo de retorno? Qual que é o meu objetivo? Minimizar o tempo entre a submissão e o término. O que vocês acham que é o tempo de turnaround? Olha só, é o tempo entre a submissão e o término.
Então, é o tempo de espera? Tempo de espera, não necessariamente o tempo de espera, envolve o tempo de espera também. Então, o tempo de retorno, ou o tempo de turnaround, é o tempo total que o processo vai executar, vai levar para executar. Entre entrar e sair da CPU, entre fazer I/O e voltar, entre ter um bloqueio ou outro. Se eu somar tudo, eu vou ter o tempo chamado tempo de retorno. É o totalzão geral do processo. Certo? Suponha que ele vai para a CPU, gasta 20 milissegundos, aí ele vai para o I/O, gasta 30 milissegundos, aí fica parado num semáforo mais 10 milissegundos. Total, quais os números que eu falei? 20 de CPU, aí foi lá, ficou parado fazendo I/O ou esperando I/O mais 30, depois ele ficou preso no semáforo mais 10. Total, 20, mais 30, mais 10. 60. Esse 60 aí que é o que eu chamo de tempo de turnaround. Tá? E qual o objetivo dos sistemas embedded nos algoritmos? Minimizar esse tempo. Claro. Né? Então, quanto menor esse tempo, melhor. O throughput é o quê? Quanto maior, melhor. E o turnaround? Quanto menor, melhor. É tempo, né? E, por fim, o outro importante elemento aí dos sistemas embedded é a utilização da CPU. Então, o meu objetivo, o objetivo do algoritmo, né, é manter a CPU ocupada todo o tempo. Isso para processos embedded. Está aqui em português aqui. Utilização da UCP. Manter a UCP ocupada o tempo todo. Então, esse é outro elemento importante no sistema de in-lot. Tá? Beleza. E no interativo? Eu tenho dois elementos importantes que eu preciso prezar. Tempo de resposta. O que vocês acham que eu tenho que ter um tempo de resposta menor no tempo interativo, no sistema interativo? Porque senão o usuário demora muito tempo com o usuário só. Claro, né? Senão eu vou ficar esperando, né, Marcos? Senão eu vou bater um enter e vou ficar né, olhando para a tela. Quanto menor o tempo de resposta, melhor. Os sistemas em lote não tem isso, porque não tem resposta do usuário. Né? Então, isso aqui é importante para o sistema. Aqui, ó, response time. Então, eu tenho que responder rapidamente, os requests, os pedidos. Né? E eu tenho que também ter uma proporcionalidade, que é combinar com expectativas dos usuários. Meet users' expectations. O que é isso? Então, satisfazer expectativas dos usuários. Quando eu vou baixar um vídeo de 500 megabytes, vocês acham que vai ser, a expectativa sua é qual? Que vai ser rápido ou que vai demorar um pouco? Se você demora um pouco. Vai demorar um pouco. É essa expectativa, né, que é essa proporcionalidade que os sistemas tentam admitir. Você não vai se preocupar muito se demorar, e essa demora é relativa, mas enfim, se demorar, o fato de eu baixar um vídeo de 500 megas de tamanho, você vai tolerar. Agora, você vai ficar meio grilado se eu simplesmente clicar lá no meu LibreOffice, abrir o LibreOffice e demorar mais do que o esperado, né? Você vai ficar um pouco grilado, né? Porque é só abrir uma aplicação, aí demora. É isso que eu quero dizer com proporcionalidade. A expectativa é que seja bem rápido abrir o LibreOffice no seu Linux, no seu Ubuntu, por exemplo, né? Ou lá no Windows. Então, essa variável, ela está relacionada à expectativa do usuário, tá? E os sistemas interativos tentam balancear essas duas coisas aí. Bom? Muito bem. Vamos começar a falar dos algoritmos em si, porque aí vai ficar um pouquinho mais legal. Tá? Deixa eu passar no livro rapidamente, para ver se tem algum ponto, que eu sempre gosto de fazer isso nas aulas, fazer um estudo dirigido mesmo no presencial, viu? Eu tenho esse estilo de mostrar o texto, a gente marcando, e vocês estudarem na hora do estudo individual, né, serem mais pontuais, né. Então, aqui, ó, o autor fala, ó, aqui é do response time, tá vendo? Acabei de falar, da proporcionalidade. E ele faz uma analogia, como eu fiz agora, né, de um vídeo longo,
e leva tempo, não leva tempo, né? É isso aí. Estão indo bem aí, dupla? Tá indo tranquilo. Joia. Agora, qual que é a ideia agora desse assunto? Agora nós vamos olhando algoritmo por algoritmo. E nós vamos entender como é que cada um lida com as situações que a gente colocou lá dos conceitos. Tá? Então, primeiro, os sistemas em lote. Os algoritmos que são usados para sistemas em lote. Então, olha o primeiro. O primeiro aí, acho que o nome, acho que eu até já falei isso para vocês, né? É muito intuitivo, né? Esse aqui. Estudante de computação sabe de cara o que significa isso, né? First in, first out. Então, esse primeiro, dado o algoritmo, dado o processo, ele chegou para ser escalonado, ele vai ser o primeiro da fila, depois chega o outro, eles vão enfileirando e vão simplesmente rodando em fila. Primeiro que entra, primeiro que sai. Certo? Vamos olhar ele primeiro? Tá aqui, ó. Então é lógico, ele é muito fácil de implementar, né? E eu vou usar um outro apoio aqui, que é uma figura que eu gosto aqui desse autor. Olha só, né? Esse aí, ó, escalonamento FIFO. Então o processo é criado aqui. Quando o processo é criado, pronto. Então o processo é criado aqui, ele entra numa fila, a CPU, o algoritmo escolhe o primeiro, o único critério de escolha é o primeiro, simples demais, né? Aí a CPU pega esse cara, roda. Por que ele vai sair? Entrar no estado de espera. Vou colocar que são dois motivos principais, né? Vocês já falaram. Porque está esperando a I/O. Nossa, tem um negócio que vocês nunca mais vão esquecer, isso, né? De tanto eu falar. Então, olha, ele vai sair daqui porque vai esperar um I/O. Ou, enfim, vai executar um I/O, né? Ou porque ele foi bloqueado por sincronização. Também tem isso. Ou porque ele terminou, né? Mas se ele terminou, ele sai para cá. Né? Tá vendo que se o processo entrar, ele não sai da CPU? Ele só sai nesses casos. Então, suponha que seja um processo em lote que vai demorar, sei lá, 5, 10, vou colocar um número bem absurdo, 5 minutos. Bem absurdo. O processo entra e fica 5 minutos rodando na CPU. O que acontece com os outros? Vai ficar esperando. Sofrimento, né? É uma fila, cara. Então, ele só vai entrar se esse aqui sair depois de 5 minutos rodando. Né? Então, esse já é um probleminha, né, que já caracteriza o de fila. Porque eu estou fazendo com que os processos eles esperam muito. Eu não sei quanto tempo esse cara vai gastar. Né? Então tá, a execução dele é simples, acho que vocês entenderam, né? Vou passar aqui para o slide para me dar um apoio na explicação. Olha só. Então, como é que funciona? Os processos se tornam aptos ou inseridos na fila, claro. O processo que está no início da fila executa. E eu já falei isso aqui, né? Ele vai executar até que libere o processador, até que ele realize uma chamada de sistema de bloqueio, é o I/O, né? Ou ele termine a sua execução. Tá bom. Qual que são os problemas? Primeiro, prejudica os processos que fazem muitas operações de entrada e saída. Quero analisar isso com vocês agora, tá? Vocês conseguem imaginar por que isso é uma desvantagem? Esse primeiro aqui, ó. Eu vou perguntar isso depois, né? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir isso agora. Aqui. Uma característica do FCFS é que ele prejudica processos que são I/O bound. Vamos fazer uma análise disso? Por que vocês acham que isso acontece? Porque se um processo ficar procurando no disco, os outros não conseguem fazer a busca deles. Ele prejudica processos I/O bound. É um pouco isso, viu, Marcos? Vamos ver se eu entendi o que você falou. Sim. Mas tem um detalhe aí. Vamos para o detalhe? Olha aqui. O que é um processo I/O bound? É porque ele vem para cá, né, entra no estado de espera,
Ele espera, mas é porque ele está fazendo I/O. Então, ele faz muito I/O. Lembra daquela primeira figura, do I/O bound? Né? Que é aquela que eu coloquei aqui, ó. Olha o processo I/O bound. Ó, essa figura é boa para entender por que o FIFO é ruim. Olha aqui. Tá vendo os quadradinhos? Claro que vocês estão vendo. Esse quadradinho aqui. Quadradinho não, essa não é necessariamente quadradinho. Esses retângulos, né? Esses são o uso de CPU dos caras. Então, o I/O bound usa pouquinho CPU. Então, se está numa fila, usa pouquinho CPU. Aí, se está na fila, ele vai lá e faz I/O, fica lá, I/O, aí ele volta para a fila, porque ele precisa usar CPU para quê? Ele precisa usar CPU. Só para fazer essa pequena rajada de CPU aqui. Então, o uso do CPU dele é pequenininho. Mas ele vai ter que entrar numa fila onde eventualmente eu tenho outros processos que são CPU bound, ou seja, que gastam muito tempo de CPU. Então, o que vai acontecer com os caras que usam pouquinho CPU? Vão ficar prejudicados, porque tem outros que usam muita CPU que vão ficar lá, né, dentro da CPU por 50 milissegundos, por exemplo. Sendo que eu sou I/O bound e eu gasto 1 milissegundo. E eu vou ter que esperar o cara ficar 50 lá para depois eu entrar. Consegui? Esse é o motivo, tá? Entendi. Então, ele prejudica, tá? Então, esse é o principal problema desse algoritmo. E aí tem uma análise aqui que vamos começar a acostumar. É um diagrama chamado diagrama de Gantt, que coloca em barras de tempo, né? No tempo. Olha aqui como é que é a brincadeira aqui. Vamos supor que a ordem seja essa aqui dos processos, A, B, C e D. Tá? Então, o processo A chegou primeiro, é uma fila. Depois o B, depois o C, depois o D. O tempo, eu já estou falando para vocês que o tempo que o processo A vai gastar, ou seja, o tempo total dele é 12, o B é 8, o C é 15 e o D 5. Então, vamos fazer um cálculo aqui do tempo médio de espera na fila. Observe aí, veja se vocês já entendem. Só pela observação dos números e pelo diagrama. Eu cheguei à conclusão, nesse cenário, que o tempo médio de espera na fila é 16,75. Ou seja, cada processo espera, em média, 16,75 unidades de tempo. Essa unidade pode ser segundo, milissegundo, não importa aqui agora, né? Entenderam como é que fez a continha? Sim. Quanto tempo que o A esperou? 0. Porque ele é o primeiro da fila. Então ele chegou e já entrou na CPU, né? E aí ele rodou o tempo que ele precisou, 12. O B só entra depois que o A sai. A gente já sabe disso, porque é uma fila. Então o B, ele acabou esperando 12, concorda? Então ele esperou 12. O C esperou 20. Porque aí já estou somando o tempo de execução do A e o tempo de execução do B. Qual o tempo de turnaround do B? Vocês lembram? 8? Aquele tempo de turnaround. Tempo de turnaround é o total do tempo de execução do processo. Qual que é o tempo total que o B gastou para executar a tarefa dele? Então 20. 20. Certo? É porque agora eu perguntei, porque é esse aqui, ó. Lembra do sistema em lote aqui, que tem o tempo de retorno? É o turnaround. O turnaround do B é o tempo, é 20. E o do A? É 12. O C teve que esperar 20. E, portanto, gastou um total de quanto? 35 para rodar. O D esperou 35 e gastou um total de 40. Repare que ele é 5 só. Ele gastaria de CPU para resolver o problema dele. Mas ele teve que gastar quanto? 40. Gastar não, esperar, né? No total, 40. Sendo que ele só precisava de 5 da CPU. Percebe, então, como é que funciona o mecanismo de escalonamento FCFS?
O D, se o D for um I/O bound, vocês percebem que o D foi prejudicado? Porque ele teria sei lá, às vezes ele tem um I/O bound grande, ou um tempo de I/O enorme, muito maior, e o CPU pequeno, que é 5. Então ele teve um prejuízo aqui. Tá indo bem? Esse é um dos mais simples de implementar, mais simples de compreender, né? Mas ele traz essa desvantagem em relação aos processos I/O bound. Então, ele não é tão interessante para I/O bound. Aqui tem outro cenário do mesmo processo, do mesmo algoritmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, tem o processo A, B e C. Então, o A ele tem um tempo 10, ou o tempo de processador, tá? Não é o tempo total. O tempo total é aquele turnaround que eu já falei, que é tudo, né? Entre espera, I/O, CPU, né? Então, o A, ele tem um tempo 10 de unidade de processador, o B 4, C 3. Então, o A começou aqui, gastou 10, o B e o C. Tudo bem, né? Já entendemos como é que funciona. Qual foi o tempo total que o C gastou? Só para exercitar um pouquinho. 17. Obrigado, gente. É isso aí. O B também gastou 14 e o A gastou 10. Legal. Agora, olha esse caso aqui. Se eu inverter, imagine que a fila minha não seja A, B e C, a ordem. Que seja B, C, A. Só para treinar, tá? Então, o B entraria primeiro, roda 4. Aí o C entraria logo na sequência, roda 3. E o A entraria na sequência após o C, rodaria então os seus 10. Beleza? O tempo total do A agora aumentou, né? Nesse cenário era 10, aqui passou para 17. Porque eu estou considerando um exemplo aqui onde o B entrou primeiro na fila, o C em segundo e o A em terceiro. Vocês conseguem calcular de cabeça aí a média de espera? Qual que é a média de espera do A dos processos? Nesse cenário aqui. A média de espera dos processos no cenário. 5.6 alguma coisa? É? Talvez. Não sei. A espera do A é 0, concorda? Aqui, ó, tô assinalando, né? A espera do A é 0, a espera do B é 10 e a espera do C é 14. Ih, Maria, tem que fazer uma continha aqui. É 14 mais 10 dá 24, mais 0, 24. 24 dividido por 3 dá 8, né? Como é que você fez essa conta? Errado. Eu dividi 17 por 3. Não, porque o 17 não é o tempo de espera, né? O tempo de espera é esse, tempo de espera do C é 14. Concorda que ele esperou 14 para começar a rodar? É verdade. O B esperou 10 para rodar. E o A esperou 0. Então é 0 mais 10 mais 14 dá 24, dividido 24 por 3, que eu estou analisando 3 processos, 8. Então o tempo médio de espera foi 8. Agora vamos calcular o tempo médio de espera desse cenário aqui, considerando que o B chegou primeiro, o C chegou segundo e o A chegou em terceiro. Tempo médio de espera desse. Faz aí, gente. Vamos lá. 5 segundos. Não? Aqui é 0. Tempo médio de espera do... Não, vamos começar aqui. O tempo de espera do A é quanto? 7. Concorda? O tempo de espera do B é 0. O tempo de espera do C é 4. Então, 7 mais 0 mais 4 dá 11. 11 dividido por 3 dá mais ou menos 3,6. 4.
vai dar mais ou menos 3 vezes 3, 4 vezes 3, 2, dá entre 3 e 4, né? Eu não estou fazendo uma calculadora aqui, acho que não vou fazer isso. Mas 11 dividido por 3, que dá. Né? 11 dividido por 3. Pronto. Então, o tempo médio de espera nesse cenário aqui ó, é 3,66. 3,6, né? Acho que você falou, né, Marcos? 3,6 aqui. Bem menor que esse, né? Qual foi o tempo de espera médio desse cara? 8. Foi 8. Nesse cenário, o tempo médio de espera foi 3,6. Aí eu pergunto agora, por quê? Por que esse cenário teve um tempo médio de espera dos processos menor que este cenário aqui? Porque as menores foram primeiro? Porque os menores executaram antes. Isso mesmo. Né? Captaram, né? Então, o fato dos menores, menores assim, vamos qualificar isso. O que é menor? Menor é aquele que precisa de menos tempo de CPU para executar o trabalho dele. Isso é menor, né? E isso já nos leva ao próximo algoritmo, que é um algoritmo bastante usado nos sistemas em batch. Tá? Então, eu fiz tudo isso, esse exercício, para levar vocês de forma intuitiva para o próximo algoritmo, tá? Que é o shortest job first. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Bom, traduzindo essa coisa aqui, né? Job, a gente já entendeu, né? É o processo. Né? Então, o primeiro processo, shortest. Mais curto, né? Tá bom? Então, é o primeiro mais curto. Esse algoritmo aqui, ó, que é o próximo que a gente vai analisar, ele tenta agora colocar na CPU os processos que vão gastar menos tempo de CPU. Certo? Isso leva a pensar em quê, hein? Qual que é a dificuldade de implementar um algoritmo desse? Já estou com ele aqui nos slides. Ó. Descobrir qual que é o menor? Perfeito. Como é que eu vou saber, antes de executar, quanto tempo que vai gastar? Legal? Então, vocês são aí estudantes de engenharia, será que dá para prever o futuro? Dá de fazer estimativa. Claro. Eu posso fazer uma estimativa, uma análise estatística baseada no histórico. Então, o algoritmo, ele é mais esperto que o anterior, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma complexidade na sua implementação. Tá vendo como quando a gente estuda computação, sempre se depara com esse tipo de coisa, né? Com essa tensão. Então, repare que o primeiro algoritmo, ele é fácil de implementar, mas ele traz um elemento ali que a gente já discutiu, né? Que ele aumenta o tempo médio de espera dos processos que gastam mais CPU. Né? Não dos processos, mas do cenário. Eu tenho um tempo médio maior. E ele prejudica também os processos que são IO-bound. Né? Já esse aqui, pela descoberta de que o menor processo ele roda primeiro é melhor, né? De menor tempo, mas ele traz um outro problema, outra complexidade, que é incrementar. Então, essa tensão entre uma coisa e outra, que a gente chama de dilema, né? É um dilema. Qual que eu vou usar? Se eu usar um, eu tenho essa vantagem. Se eu usar o outro, eu tenho outra vantagem. Né? Em computação, a gente chama isso de forma recorrente como trade-off. Já escutaram esse termo? É um termo em inglês, né? Já. É um trade-off. Então, isso é constante em sistemas de computação. Né? Na verdade, a gente estuda isso o tempo todo. Né? Os sistemas de computação sempre lidam com o fato de haver dilemas, né? Eu faço isso ou faço aquilo? Se eu fizer isso, eu ganho aqui, mas eu perco ali. Se eu fizer aquilo, eu ganho ali e perco. Então, esse trade-off se escreve TRADE-OFF,
né? Ou às vezes está sem esse traço, esse hífen, né? Trade-off tem a ver com isso. Então, dito isso, olha como é que esse cara faz. Olha, então ele é motivado pelo fato que o menor tempo de médio, né? Ou acho que de médio fica melhor. É obtido quando se executa primeiro os processos de menor ciclo de processador, né? Aí isso me ajuda a resolver um pouquinho aquele probleminha lá do I/O bound, né? Porque quais os processos que têm menor ciclo de processador? Em geral, são aqueles que são I/O bound. Confere? Então, os I/O bound têm menor ciclo de CPU. Aqui, ó, o ciclo CPU nessa figura. São pequenininhos, né? São rajadas curtas. Legal. Então, aí, brincando com os números, vamos ver isso aqui. Vamos supor que eu saiba previamente o tempo que cada processo vai executar. A gente já viu que esse é um probleminha, né? Que eu tenho que implementar essa previsão, né? Mas olha aqui, vamos supor, então, que eu tenho os processos A, B e C, D. Cada um tem esse seu tempo aí. Então, se eu escalonar primeiro o que tem menor tempo, qual o primeiro a entrar? É o D. O D. Tá aqui, ó. Tá. Opa, que legal. Então, quer dizer que em relação ao anterior eu ganhei, porque ele foi o último. Tá vendo? Ele foi o último porque foi o último a entrar. Foi uma fila simples, né? Ele poderia ter entrado no meio, mas ele sempre vai gastar mais tempo. Total, né? Tá, então, o D entrou, rodou. Aí o menor depois do D é o B. Aí o B roda. Ó, rodou os seus 8. Depois o A rodou os seus 12. A partir daqui, então ele teve que esperar 13. E, por fim, o C foi o último a rodar. Ele rodou os seus 15 e esperou 25. Tempo médio de espera agora ficou 10,75. Legal? Então o A esperou. Opa, falei errado, né? O D esperou 0. O B esperou 5. O C. Para eu não me confundir, né? O C esperou 13, não é isso? E o. Não, falei errado, né? O A esperou. Oh, meu Deus. O D esperou 0. O B esperou. É em tempo real. É assim mesmo. É uma aula, né? O B esperou 5. 13 esperou. O A esperou 13. O A esperou 13. Aí, ó. E o C esperou 25, né? Então, deu 10,75. Se a gente comparar lá com o anterior, aqui deu 16. Legal. Tá bom. E agora eu vou para esse outro texto aqui, para reforçar essa conclusão aí. Aqui, ó. Aqui na brincadeira aqui nesse livro aqui, esse aqui é um livro, é só um recorte do livro, eu vou colocar ele para vocês, tá? Lá no Drive. Olha aqui. A, B e C, né? Esse aqui está comparando com o anterior aqui, né? A, B e C. Então, nesse caso aqui, o C roda primeiro, depois o B, depois o A. Professor? É parecido, pois não. Mas caso esses processos fossem, por exemplo, essenciais para o sistema e ficassem ativos o tempo todo, e fosse cíclico, faria diferença? Não. Não, faria sim, faria em relação ao sistema de predição, né? Porque a gente está fazendo, nós estamos fazendo aqui um exercício do ideário, né? O que é o ideário? Eu sei quanto tempo o cara vai gastar antes. Se eu tivesse jeito de saber quanto tempo vai gastar antes, não faria diferença mais. Entendi. Se o processo D roda e depois ele volta, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Se ele voltasse a rodar outra vez de forma cíclica, é isso que você quis dizer? Isso. Por algum motivo, sei lá, né? Por algum motivo já se voltar, não ia fazer diferença porque o algoritmo sempre ia pegar ele de novo. Se fosse esses 4, claro. Né? É um cenário muito comportado, eu tenho 4, né? Cada um tem seu tempo aí, eu sei qual é. Então, se isso aqui ficasse rodando em círculos, vamos colocar, né? Faria diferença, não. Eu ia continuar tendo um tempo médio de espera entre os envolvidos, esse valor aí, 10,75. Acontece que o mundo não é ideal, né?
E aí eu tenho essa situação aqui de ter que prever como é que eu faço essa predição. Vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu reforçar esse slide aqui. Então, o SJF, que é o que nós estamos discutindo, ele fornece o tempo médio de espera para um conjunto de processos. Fornece o menor, né? E quem que ganha com isso? Né? Os processos I/O bound. Numa tradução, entrada e saída intensiva. Né? I/O bound. Quais são as dificuldades? Aqui a dificuldade, né? Eu preciso que as tarefas, e pessoal, tarefa, eu sempre faço esse tipo de coisa porque as palavras, elas têm sinônimos, né? Claro, né? Então, job, tarefa, processo, mesma semântica, tá? Significa a mesma coisa. Então, qual o problema aqui? Eu preciso que as tarefas estejam disponíveis. Antes, eu precisaria que os tempos de chegada estivessem no tempo de chegada, ou seja, quando os processos chegam, eu já deveria saber todo o tempo que eles vão gastar, né? E aí isso é muito difícil. Então, se os tempos de chegada são diferentes, o algoritmo não garante a melhor escolha. Né? O que é tempo de chegada? Tempo de chegada, quando... Opa, diga. É o tempo que ele demora para ficar pronto. Em outras palavras, sim. É isso mesmo. Eu ia dizer outra coisa, mas é a mesma coisa. É mesmo que você falou. O escalonador de longo prazo, quando ele recebe o processo, ele tem que jogar lá na fila de pronto. Então, o tempo de chegada é o tempo T que ele chegou. Olha, o processo chegou no tempo T1. O processo 3, o processo A chegou no tempo T1. O processo B chegou no tempo T3. O processo C chegou no tempo T4. Quer dizer, se isso estiver acontecendo, fica muito difícil para esse algoritmo garantir a melhor escolha. Mas ele tenta prever. O ideal é que, para ele funcionar bem, que os algoritmos cheguem, que os processos envolvidos cheguem no mesmo instante T. Então, o processo A chegaria no tempo T1, o processo B chegaria no tempo T1 também, ou seja, chegam juntos. E aí o algoritmo consegue fazer uma predição naquele instante de quanto que eles vão gastar baseado no histórico. Tá? Espero que eu esteja conseguindo aí explicar um pouco. Tá? Então, os tempos de chegada diferentes traz um dificultador. Tá? E aí, para eu tenho que determinar o tempo do próximo ciclo de CPU de cada processo, ou seja, eu vou ter que fazer uma predição. E aí tem um preditor que não é dos mais complexos e é usado nos sistemas em lote. Tá? É uma continha que eu tento prever quanto tempo de ciclo de CPU um processo irá gastar. Ele irá precisar. Isso baseado no passado. Baseado numa amostra anterior. Tá? Então, esse é uma média móvel exponencialmente ponderada. Esse cálculo aqui. Tá? Ele não é muito difícil de implementar e ele funciona para dentro do SJF, funciona bem. Tá? É claro que tem erro, né? Então, olha só. A conta aqui ela é baseada nesse TN aqui, T grande N. Tá? Então, olha aqui. O que é esse T grande N? É a média exponencialmente ponderada das amostras anteriores. Ele prepondera aqui, tem um fator aqui em cima do T minúsculo aqui, o TN minúsculo, que é o quê? Que é a amostra atual. Então, aqui é uma amostra atual do passado. Esse cara aqui é uma média ponderada das amostras anteriores. Né? E o A é um parâmetro de ajuste. Então, esse cálculo aqui me dá uma faixa, uma previsão de quanto tempo um determinado processo vai gastar no futuro. Nesse slide aqui, eu coloquei os números. Se vocês colocarem esses números na formulazinha aqui da média, tá? da média exponencialmente ponderada, vocês vão ver que esses números vão dar certo. Tá? Então, imagine o seguinte. Isso aqui é um cenário, né? Claro. O parâmetro A é meio. Eu coloquei meio. O que significa o parâmetro A meio? É que eu vou
deixar um balanço, né, entre o real e o previsto. Para vocês fixarem a ideia, vocês podem ler aqui, ó. Eu vou chegar aqui no livro, onde essa parte do livro onde está escrito essa ponderação aí, né? Aqui, não, estou me confundindo. É nesse texto aqui. Nesse texto aqui. Então, o que eu quero dizer com o valor meio? Estão vendo aqui? Eu chaveei aqui o texto, mas olha, o valor alfa, tá? Olha, esse alfa, meio, considera os valores recentes e passados com o mesmo peso, tá? Esse alfa aqui, meio, que é o que corresponde aqui no meu slide, tá? Parâmetro A igual a meio. Olha a diferença aqui nesse cenário do real e do previsto. É uma diferença boa, né? Mas acompanha a curva, né? Então, o verde aqui é o previsto, né? Aqui deveria ser 6 foi o real, eu fiz uma previsão de 10. 4, eu fiz uma previsão de 8. Mas repare que, de algum modo, eu consigo acompanhar a curva. É uma previsão, tá? Então, essa é a tentativa do algoritmo, e que traz aquela complexidade que o FCFS não tem, né? Então, aí entra qual que eu vou implementar. Eu estou a fim de colocar essa complexidade aqui ou não. Né? Isso vai depender do tipo dos processos que você precisa escalonar, né? Dentro da CPU. Tá? Consegue perceber, então, o previsto real nessa continha? Qual que é a sugestão minha? Quando vocês estiverem estudando, coloca cada número desse aqui e vê se vocês conseguem obtê-los. Vocês vão ver que vocês vão conseguir, tá? Nesse cenário aqui. E aí eu consigo fazer esse diagrama entre o real e o previsto, tá? Professor. É perfeito? Não. Eu vou conseguir me aproximar, né? Pois não. Mas numa implementação é o programador que decide o valor do A? Do algoritmo, isso. Se você... eu quero implementar esse algoritmo aí no meu sistema operacional. Tá? Então, essa aqui é uma forma de fazer, pelo implementador. Claro que esse A pode ser dinâmico, esse A pode... Aqui, eu trouxe uma versão aqui muito simples, tá? Mas esse fator A aqui, ele pode ir variando também, para você tentar equalizar, né? Mas a sua pergunta, quem vai fazer essa paradinha aqui, né? Sim, é o implementador do algoritmo. Nós estamos falando de um algoritmo implementado no sistema operacional. Em geral, viu, gente, assim, quando a gente estuda SO, a gente está estudando elementos aqui que vão ser úteis quando vocês implementarem os sistemas de vocês em algum momento, né? Mas entenda que isso é a função de quem escreveu o sistema operacional, né? Ou está escrevendo os algoritmos do sistema operacional. Isso não significa que um dia vocês vão ter que fazer isso, talvez, né? Principalmente quem está envolvido em comunidade de software livre, de sistemas operacionais, se depara com essas coisas o tempo todo, né? Com essas implementações. Respondi aí, Marcos? Sim, senhor. Opa, beleza. Já são 11h30. Já são 1h20, né? A gente começou 10h20. 10h10. Vou ver se dá para avançar mais um. E aí a gente encerra, tá? Por hoje, claro, né? Então, sim. Então, na sequência, o que acontece? Esse SJF, o SJF, que é isso que nós estamos discutindo, e o FCFS, que é o anterior, também chamado FIFO, aqui, são não proibitivos. Correto? Repare que, na figura, o processo A, ele entra e não sai, né? Nesse cenário aqui. Ele somente sai quando ele termina. Ou, claro, quando ele tiver fazer I/O, aquela coisa toda. Então, ele não é preemptivo. O SJF também. Mesmo com essa boa ideia, de colocar os menores antes, que diminuiu o tempo médio de espera, mesmo com essa ideia, entenda que quando o processo entra no CPU, ele não sai por preempção, ou seja, ele continua até terminar ou fazer I/O.
A próxima versão, o próximo algoritmo, ele é uma versão do SJF, só que, não, é aqui, né? Só que com, oh meu Deus, aqui, só que com previsão. Então, vamos lá, que o SJF a gente já entendeu. O menor, aquele que tem menor ciclo, eu tento prever o menor ciclo do CPU, eu coloco ele na frente. Eu coloco os pequenos na frente, né? Antes de executar. Uma versão melhorada, vamos chamar assim, da SJF, é uma versão preemptiva dele. Então, quer dizer que mesmo que esse processo D, vamos voltar aqui, ó, o D entrou aqui, certo? Porque ele é o menor. Se for preemptivo, ele vai sair aqui, vai entrar outro. Agora, por que isso pode ser interessante, né? Aqui, ó, na versão preemptiva, o escalonador escolhe o processo cujo tempo de execução restante seja o menor. Então, o que acontece? Eu coloco o processo para rodar. Roda, 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 roda. Aí ele vai sair por preempção. Por que ele sairia por preempção? Porque chegou um outro cujo tempo dele é menor do que o tempo que faltava para aquele que saiu. Será que a explicação ficou boa? Então, o que eu estou fazendo? Se um chega... Obrigado. Quando chega um novo processo, o seu tempo total... Então, repare o seguinte, eu vou tentar ser mais didático. Né? Aqui, ó. Aqui. O processo aqui está rodando, vamos supor B. Está rodando aqui, tá? Né? Aí entra um processo... esse cenário está ruim para eu explicar. Mas vamos supor que entre o processo C, o B está rodando aqui. Aí entra um processo C, que o tempo dele é 2. Tá? 2. E o B está aqui no 8. Bom, se ele está no 8, ainda falta mais, né, mais um monte aqui para ele terminar. O que falta para ele terminar é maior do que aquele que entrou. E falta 2. Então, eu vou dar chance para aquele que executa 2 entrar. Tá? Esse algoritmo melhora bastante o SJF original. Tá? Então, pegando o slide, se o novo processo, chegou um novo, precisar de menos tempo que o processo corrente, aqui que está lá rodando, então esse, ou seja, o corrente, será suspenso e o novo processo começa a ser executado. Você vê que traz uma complexidade nova, né? A tentativa, né, gente, é sempre colocar na CPU o processo menor, mesmo que ele tenha chegado depois. Tá? Beleza? Consegui para os presentes? Consegui? Eu vou pedir para você repetir, não, viu, Marcos? Porque você consegue repetir, Marcos? Não. De cabeça, não. Não, mas olha só. Você está aqui, o processo está rodando. Tá. É o SJF, tá? Está rodando. Aí falta para ele 5. Né? Aí chega outro, um novo, um processo novo, que para executar, basta 2. Bom, se falta 5 para mim e chegou um novo que precisa apenas 2 ciclos, aí eu dou lugar para ele. Eu saio, aí entra esse carinha, roda os 2 ciclos e vai embora. Aí eu volto. E continuo com os meus 5 que estão faltando. Acho que agora eu consegui, né? Aham, dá de entender. Massa. Então, esse é o preemptivo, é uma versão preemptiva do SJF. E isso não é afetado por tempos de chegada diferentes. Né? Então, traz um outro elemento novo aí, que mesmo que os tempos de chegada sejam diferentes, e claro, na minha explicação, que eu acabei de dar, claro que o tempo de chegada é diferente, porque chegou depois, né? Então, ele chega depois, e mesmo assim, ele não tem que esperar todo mundo terminar. Não, ele já vai entrando, porque ele é menor, né? Então, ele já vai rodando, tá?
Pessoal, no próximo eu vou entrar nos termos interativos, tá? E aí eu vou falar do round robin, que é sem sombra de dúvidas, é o algoritmo mais usado nos sistemas operacionais de hoje, tá? Você está usando aí, por exemplo. Qual que você está usando aí agora, Marcos? No caso, Android. Android. É ele mesmo. ou se você tiver no... Você está usando o que? O Linux, né, Gabriel? Qual o Linux você usa? Arch Linux. Então, o Linux, o Windows, os sistemas operacionais, esses sistemas operacionais comuns, vamos chamar assim, né? Eles usam o round robin com prioridade. Então, a gente vai, na sequência, falar desses dois, e aí nós vamos fechar esse assunto lá na frente com os threads. Na próxima, a gente vai fechar, viu? Certeza. Tá, na próxima, a gente vai fechar esse capítulo 2, e aí na outra eu vou começar a memória. Vai ser bem legal. Memória é bem mais enrolado, vocês vão ver. Gabriel, a minha intenção aqui, espero que vocês venham para a sala, é seguir todo o plano do curso. Vou continuar como se eu estivesse na aula presencial. Vou seguindo, vou até onde minha disponibilidade alcançar, né? Eu reservei esses 2 dias na semana para fazer isso. Então, a minha ideia é passar por gerenciador de memória. Vocês lembram das primeiras aulas lá na escola? Na escola eu falei lá do plano, né? Espero que vocês estavam lá nos primeiros dias. Falei do plano lá dos gerenciadores, né? A ideia é essa, eu vou seguindo, cara. Eu vou seguindo o máximo que eu puder aqui, desse jeito aqui. Espero que eu tenha sala, plateia. Se eu tiver, aí eu vou ver o que eu faço. Mas a ideia é, gerenciador de processo está terminando, né? Aí na sequência, gerenciador de memória. Depois eu vou falar de gerenciador de arquivos, que são os gerenciadores de I/O. É isso, vou seguir tudo. Aí você queria, Gabriel? Ou você pensou outra coisa na pergunta? Aí, ó, legal. Tá bom, gente. Daqui a pouco eu vou botar o vídeo lá para todos, tá? E, Marcos, obrigado, cara, por você ter vindo aí. Acho que é a primeira vez que você vem, né? Mas eu que agradeço pela aula. Bacana. O Gabriel que te falou? Foi assim ou você viu os e-mails mesmo? Foi, o Gabriel me chamou. É legal, cara. Pois fala com os colegas, porque a minha intenção realmente manter os conteúdos, porque na retomada eu posso até usar esses conteúdos junto com o presencial, né? Pode ser até bacana, para complementar o recurso, e a minha intenção também é publicizar na hora certa esses conteúdos para quem quiser, né? Isso aqui é uma iniciativa de geração de conteúdo mesmo, acho que pode ser útil para pessoas no futuro aí, né? Tá bom, cara. Se você puder ver os vídeos anteriores, vai ficar até mais fácil para ti. Mas você acompanha bem. Tô vendo as aulas. Obrigado, viu, gente? Alguma pergunta final? Acho que não. Gabriel, sempre espera um pouquinho, porque tá no chat. Valeu demais para vocês, gente. Eu vou mandar o convite outra vez, tá? Tá chegando o convite pela agenda, não tá? Chegou para você? Hoje não. Não? Eu acho que eu mandei muito em cima da hora. Aquele convite da agenda chega? Das outras vezes? Chega, todas as vezes chegou. Eu vou mandar outra vez para quinta-feira, tá? Abraço, pessoal. Obrigado. Abraço, até. Ação. Obrigadão, gente. Tchau.